Para mim é um enorme prazer, uma grande felicidade estar aqui no Equador. Para mí País, es un enorme placer y una gran alegría estar aquí en el Ecuador. um país tão bonito, com pessoas tão cordiais, educadas, uma país- arquitetura fantástica, uma culinária deliciosa, né? País E con igrejas tão personas bonitas. muy amables, amigables, con una culinaria, una cocina deliciosa, con iglesias que me encantan. Eu quero agradecer o generoso convite feito pela superintendência, Quero na pessoa agradecer. do Fausto Alvarado, do Pedro Paes. Quero agradecer também a toda a cordialidade da equipe da superintendência, em especial a Andréia, em especial também ao Esteban e ao Felix. Quiero agradecer a todos los miembros de la superintendencia por esta invitación muy importante, Andrea, Félix, E também parabenizar a superintendência pela bela organização do evento, que se propõe a discutir um tema tão importante como o das colusões, dos cartéis em compras públicas, um mal que assola o Brasil e imagino que diversos outros países da América Latina. Y también quería felicitar a la superintendencia por organizar este evento de tanta importancia que suponemos es un tema muy importante en otros países como lo es en Brasil. A cartelização em compras públicas pode ser abordada sob dois diferentes enfoques. Um deles é o do direito administrativo, que já foi muito bem explicado, diga-se, pela minha colega Daniela Neves, e também pode ser abordado pelo enfoque do direito antitruste, ou direito da concorrência, e é essa abordagem que eu vou fazer. La cartelización y las licitaciones puede ser abordado desde dos áreas. La primera ya la realizó mi compañera y la otra es la que me corresponde, que vamos a continuación a explicarla. Por fim, uma advertência de que as opiniões expressadas nessa palestra refletem o meu ponto de vista pessoal e não necessariamente o da Go Associados, a consultoria em que eu atuo. Por favor, una advertencia: todas las opiniones vertidas aquí en esta palestra, en este seminario, son un reflejo de mi opinión personal y no de GO Asociados, que es la consultoría para la que trabajo. Bem, considerações iniciais, né, Consideraciones seriam iniciales. de que o cartel é o mais grave dos ilícitos antitruste e o combate aos cartéis é uma prioridade no Brasil. El cartel es uno de los más graves ilícitos antitrust en la represión y es una prioridad en el Brasil. Como até já expliquei, os cartéis são combatidos, né, os cartéis em licitações são combatidos com base em diferentes leis no Brasil, né, e essa conduta pode ser considerada como um ilícito antitruste quando verificarmos que há um dano ao mercado, um dano à ordem econômica e não apenas um dano à administração pública. Estos son castigados por la ley y simplemente tienen relevancia cuando existe un daño en el orden económico. Por fim, os cartéis são realizados de forma sigilosa e isso explica a grande dificuldade na obtenção de provas e a razão pela qual não tenhamos tantas condenações no Brasil, embora exista uma percepção de que a cartelização em compras públicas seja algo generalizado. Aunque existe una generalización o una visión general de que la cartelización en las compras públicas existe, también existe la dificultad en la obtención de pruebas, lo que hace que pocos sean los ejemplos de condena en la jurisprudencia. O sumário dessa apresentação se divide em 3 tópicos. Nos 2 primeiros eu vou apresentar pressupostos teóricos, fundamentos que vão orientar. A segunda parte, né, vamos dizer assim, dessa apresentação, que consiste no estudo de casos, no qual, além de apresentar algumas importantes decisões do CADE, que é a Autoridade Antitruste Brasileira, eu também vou levantar alguns questionamentos para que possamos realizar um debate. En el sumario tenemos dividido en 2 partes. El primero, el sistema brasileño de defensa de concurrencia. El segundo son las licitaciones, competitividad y defensa de la concurrencia.
y estudiaremos algunos casos en los que quiero mostrar diferentes enfoques de casos que han ocurrido en el Brasil. Primeira parte, então, vou falar sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é uma expressão utilizada para se referir às autoridades encarregadas de aplicar a legislação antitruste no Brasil. En el primer tema, que es el Sistema Brasileiro de Defensa de la Competencia, es un término que se hace referencia para decidir cómo las autoridades van a juzgar el tema antitrust en Brasil. No Brasil, o direito antitruste existe pelo menos desde a década de 60, quando foi criado o CAD. Porém, de 1960 até o início dos anos 90, a atuação do CAD foi, vamos dizer assim, tímida, né? Não foi tão expressiva, o que passou a acontecer, sobretudo a partir dos anos 90, com a abertura da economia, com a globalização, com o processo de privatização e com uma mudança do papel do Estado brasileiro, que deixou de atuar como empresário e passou a se dedicar com maior ênfase ao papel regulatório. El gobierno brasileño, a partir de los años 90, de la creación del CADE, pasó a tomar un papel más participativo, ya que antes de los años 90 simplemente tenía una participación muy tímida en el Consejo de Administración de Defensa de la Economía. Então, no Brasil, nós temos o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma entidade ligada ao Ministério da Justiça, e o CAD é composto por 3 órgãos: o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. O tribunal é o responsável por julgar os processos, né, ou seja, pela função decisória, enquanto cabe à superintendência realizar a investigação dos ilícitos e a instrução dos processos, sejam eles de condutas anticompetitivas ou de fusões e aquisições, que chamamos de atos de concentração. En el caso del CADE está conformado por 3 órganos, que es el tribunal, quien juzga, la superintendencia, el Departamento de Estudios Económicos. En el caso de la superintendencia, investiga los procesos, y por último tenemos el Departamento de Estudios Económicos. Por estos 3 órganos está conformado el Consejo de Administración de Defensa de la Economía. A imprensa brasileira tem chamado esse novo CAD, que foi criado por uma nova legislação que entrou em vigor em maio do ano passado, como SuperCAD. Isso porque antes o CAD apenas decidia os processos, e agora o CAD também realiza a instrução dos processos. Antes quem fazia instrução era a SDE, mas a SDE foi extinta pela nova lei, e as funções dela foram reunidas no CAD, e quem realiza agora essas funções é a Superintendência Geral. Por isso, então, SuperCAD. El término SuperCAD porque lo realiza la superintendencia, que antiguamente tenía las siglas de SDE, que simplemente decidía, pero en este caso investiga los procesos, los juzga los procesos, por eso el término de SuperCAD. A CEAE, Secretaria de Acompanhamento Econômico, realiza a advocacia da concorrência, e o Ministério Público Federal tem poderes para auxiliar o CAD, né, na instrução de processos referentes a condutas anticompetitivas. El SEAE, la Superintendencia de Acompañamiento Económico o Advocacia de la Concurrencia, tenemos también el MPF, que se refiere a las infracciones, que está auxiliando a la Superintendencia de Compañías. A CEAE não participa da instrução dos processos. La SEAE no participa de la instrucción de los procesos. Bem, agora vamos falar um pouco sobre essa abordagem que o direito brasileiro faz do tema cartéis em licitações. No Brasil, nós temos uma lei de licitações e contratos administrativos que tutela a administração pública, prevê um princípio de competitividade nas licitações e prevê também como crime aquelas condutas que possam vir a frustrar ou fraudar esse caráter competitivo das licitações. En Brasil, la ley de licitaciones y contratos administrativos, según la ley número 8, tutela la administración pública, así como el principio de la competitividad, el crimen, la frustración o el fraude mediante ajustes, combinación o cualquier otro expediente o carácter competitivo del procedimiento licitatorio.
Uma outra forma de combate aos cartéis e licitações ocorre por meio da lei antitruste ou lei de defesa da concorrência. Otra forma de combate se realiza a través de la ley antitrust o defensa de la competencia. Porém, para que ela seja aplicada em casos de cartéis em compras públicas, não basta apenas que se verifique uma lesão ao interesse da administração pública. Isso é tutelado pela lei de licitações. Para a lei antitruste, os cartéis em compras públicas serão combatidos à medida em que importem prejuízos, ou que tenham pelo menos um potencial lesivo ao mercado, à ordem econômica. En el caso de la ley antitrust, tiene que tener una incurrencia total en la tutela del mercado, en orden económico. Para a lei antitruste brasileira, não importa a forma através do qual se realizam as condutas. Importa, sim, o objeto ou o efeito, que são aqueles apontados no segundo tópico: limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva a posição dominante. En Brasil la ley antitrust no importa tanto la forma cuanto sí importa el objetivo, la finalidad de los efectos de este cometido, como se refleja en el segundo punto: limitar, falsear o de cualquier forma perjudicar la libre competencia o la libre iniciativa, dominar el mercado relevante de bienes o servicios, aumentar arbitrariamente los lucros, ejercer de forma abusiva posiciones dominantes. Contudo, a lei enumera determinadas condutas que podem vir a produzir esses efeitos, e isso desde que os agentes envolvidos possuam poder de mercado significativo, que é presumido pela lei brasileira quando um agente econômico ou um grupo de agentes econômicos controla 20% de um mercado relevante. Cuando un grupo de actores económicos controlan un 20% de mercado relevante, se acuerda combinar, manipular o ajustar con el participante bajo cualquier forma de precios, condiciones, ventajas o obtención en la licitación pública. Assim, a figura dos cartéis e licitações também está prevista expressamente na lei antitruste. Así, la ley antitruste también prevé los compradores y los participantes, su participación, su efecto en el daño. Cuja redação é essa que está no terceiro tópico do slide. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente, sob qualquer forma, preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública. Se puede desglosar lo que acabo de explicar en el tercer punto relacionado con los precios, condiciones, ventajas y abstención en la licitación pública. O CAD regulamentou a lei antitruste por meio de várias resoluções. E uma delas é a Resolução 20 de 99, que se aplica em especial às condutas anticompetitivas. El CADE, el CADE, a través de varias resoluciones como la 20/99, regularizó el mercado relevante a través de esta lei antitrust. Chamo atenção especial para o que eu vou dizer agora, porque essa resolução consagra, de forma explícita, um determinado princípio de aplicação da lei que se encontra na própria lei, que é a regra da razão, ou rule of reason, conforme o direito norte-americano, segundo o qual não basta a mera verificação objetiva de uma prática restritiva da concorrência para que tenhamos caracterizado um ilícito antitruste. É necessária a delimitação do mercado relevante. Se verificar se o agente econômico detém posição dominante, ou seja, poder de mercado significativo, e é necessário ainda se fazer uma ponderação entre os impactos anticoncorrenciais e as eficiências geradas pela conduta. En el caso de la resolución número 20 para la ley antitrust, no basta simplemente la mera verificación, se requiere también una delimitación del mercado relevante, del poder de mercado dominante, impactos, anticompetencias y eficiencias. Existe también una práctica restrictiva de la competencia o la identificación de poder del mercado por el agente, o regla per se. A lei antitruste prevê penalidades bastante severas. Um primeiro grupo de penalidades, a que eu chamo de penalidades que prevêem uma sanção pecuniária, ou seja, que importam um pagamento em dinheiro, nós temos uma multa. E essa multa, pela legislação atual,
varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no ramo de actividade empresarial considerado. En el caso de la ley antitrust también prevé varios tipos de penalidades. Una de ellas es la sanción pecuniaria, que implica un tipo de pagamento económico o una multa, en la que se puede prever en un rango del 0,1% al 20% de la facturación total. Há ainda outro grupo de sanções que são aplicadas quando a gravidade dos fatos assim o exigir e que nós chamamos de sanções não pecuniárias. Dentre essas várias sanções não pecuniárias, há uma penalidade, né, que é bastante pertinente a esse nosso debate, que é o da proibição de participar de licitações por um período não inferior a 5 anos. En el caso de las sanciones no pecuniarias, o que no implica una multa, nos corresponde, sobre todo en este debate, el área de hay una específicamente que se refiere a la participación de la licitación teniendo por objeto adquisiciones, alineaciones, realización de obras de servicio, concesión de servicios públicos en la administración pública, federal, estadual, municipal o de Distrito Federal. No que tange ao controle da concentração empresarial, a lei antitrust prevê uma regra de isenção expressa para aqueles contratos associativos, consórcios e joint ventures celebrados para fins de participação em uma licitação pública ou para assinatura de um contrato administrativo decorrente dessa licitação pública. La ley antitrust también prevé actos de concentración, fusiones, adquisiciones de control o partes de empresas, incorporaciones y contratos asociativos, consorcios, joint ventures o capital mixto. Instituto importantíssimo para o combate de cartéis e licitações é o Acordo de Leniência, que é o nome técnico, né, da lei para a figura da delação premiada. Un punto muy importante para el combate de los cárteles es la ley de acuerdo de clemencia denuncia. Os principais pontos desse acordo de leniência: é necessário se confessar a conduta e colaborar com as investigações e, em troca, o agente econômico vai receber um prêmio, por isso delação premiada, né? E esse prêmio se refere à produção de efeitos em duas esferas, a administrativa e a criminal. Na administrativa, tanto pode ocorrer o não pagamento da multa, ou seja, multa zero, que é aquela figura da extinção da ação punitiva da administração pública, ou a penalidade a ser aplicada pelo CAD pode ser reduzida de 1 a 2 terços. En el caso de la ley antitrust también es un punto muy importante que se resume en dos áreas, primero la confección y la colaboración. Como es un acuerdo de clemencia, el funcionario está obligado a confesar y a colaborar, no puede disponer, ya que el CAD no puede disponer de pruebas de condenación, lo que tendría una implicación. Estos dos puntos se diferencian en otros dos en una esfera administrativa, en donde puede ser multa cero o no pagamento, o una extinción de la acción punitiva de la administración pública, en la reducción de 1/3 a 2 tercios de la penalidad aplicable. E o prêmio na esfera criminal é a extinção automática da punibilidade, uma vez cumprido o acordo, e já desde a sua celebração, não é possível as autoridades brasileiras, no caso o Ministério Público Federal, processar criminalmente aquele que assinou o acordo. El premio para el caso de la esfera criminal sería la celebración del acuerdo que impida el ofrecimiento de denuncia y el cumplimiento de la misma se extinguiría, es decir, que el Ministerio Federal pues no extinguiría el castigo. O acordo de leniência, embora tenha surgido no ano de 2000, foi aplicado pela primeira vez, foi celebrado pela primeira vez apenas no ano de 2003. Porém, de 2003 a 2012, nós tivemos a celebração de 33 acordos, sendo que 10 deles ocorreram apenas no ano de 2012. Del 2003 al 2012 apenas se celebraron 33 acuerdos, siendo de los cuales solamente 10 fueron celebrados y se celebraron en el 2012.
Passando agora ao estudo de casos, após termos apresentado esses fundamentos, né, nós temos que o primeiro deles é o cartel dos vigilantes, e que uma curiosidade, né, é um caso de cartel em compras públicas, e cuja detecção e punição foi possível graças a um acordo de leniência. Aliás, o primeiro acordo de leniência celebrado no Brasil. Después de haber estudiado un poco los fundamentos, pasamos al estudio de algunos casos muy célebres en Brasil. Tenemos el caso del cartel de los vigilantes, que fue el primer caso que se aplicó la ley que habíamos mencionado anteriormente, en la que se premia. Fue la primera ley celebrada y es el cartel del caso de los vigilantes en el cartel de compras públicas. Um cartel que, diga-se, atuava no mercado de segurança privada. Es un cartel que se sitúa en el área de la seguridad privada. Um cartel que cujo início da atuação começou pelo menos no ano de 1990, que foi formalizado em 1994 com a criação de uma entidade de classe, que era a Associação das Empresas de Vigilância do Rio Grande do Sul. Este cartel se creó en el 1990, pero en el 1994 fue formalizado a través de una asociación de empleados de vigilancia de Rio Grande del Sur. Nessa entidade de classe, as empresas que faziam parte do cartel se reuniam semanalmente e traziam os editais das licitações a serem realizadas no Rio Grande do Sul e dividiam entre si as licitações, já decidindo quem seria o vencedor de cada uma delas. En el caso de este cartel, la asociación de empleados se dividían hacia una división de las licitaciones, adelantándose un poco en el procedimiento de quién, ya adelantando los beneficios de quién sería asignado con las licitaciones. Segundo apurado pela instrução e segundo as informações que se tornaram possíveis, as provas que se tornaram possíveis ter acesso graças ao acordo de leniência, havia não apenas um esquema de conluio, de ajuste entre empresas privadas, mas também de corrupção de servidores públicos e de envolvimento do sindicato da categoria. Então, essas empresas faziam pressão junto aos servidores públicos para que colocassem como exigência para a habilitação nessa licitação certidões expedidas pelo sindicato, que também fazia parte do esquema. El Sindicato de los Trabajadores también tuvo su participación en este cartel, así como los mismos asociación de empleados de vigilantes, inclusive funcionarios públicos, quienes en contraveniencia, en conversaciones y en acuerdos con el tema con la asociación de los gremios y la asociación de los trabajadores, ofrecían certificaciones habilitadas para poder hacer la licitación. Naturalmente, as empresas que não faziam parte do esquema não conseguiam suas certidões junto ao sindicato e não podiam participar das licitações. Naturalmente, las empresas que no tenían estos certificados o no hacían parte del sindicato no podían beneficiarse. Havia também a figura de uma empresa que participava da licitação, mas ela não conseguia sua habilitação de forma deliberada para que ela pudesse interpor um recurso contra a sua não habilitação e aí houvesse tempo hábil para que o cartel pudesse fazer pressão e verificar o monitoramento do cumprimento dos acordos nesse intervalo. Para verificar el monitoramiento de los acuerdos del intervalo en la participación de una tercera parte de todo este cartel, no hubo el tiempo necesario para que se pueda ejercer la presión y imponer un recurso en un tercer caso. O cartel também realizava represálias contra as empresas não alinhadas a ele e que resolviam participar dessas licitações. Dentre essas represálias, nós tínhamos notificações a autoridades competentes para que realizassem fiscalizações, sejam fiscalizações relativas ao cumprimento da legislação trabalhista, da legislação fiscal ou da legislação previdenciária, né? E também havia uma determinada empresa, quando não conseguiu o alinhamento dessa empresa de fora do cartel, uma das empresas do cartel, que fazia parte do cartel, entrava com preços, sim, chamados de subfaturados,
né, dentro daquilo que eles era chamado, né, entre aspas, como dumping. Después de las represalias contra las empresas no alineadas, existían también notificaciones de las empresas participantes, y estas notificaciones eran para fiscalizaciones del órgano de trabajo de la Agencia Tributaria Federal también. Una de las empresas que entraba en esta trama también se detectó que tenía precios subfacturados para eliminar empresas fuera del cartel. Havia também uma figura bastante interessante, que era a seguinte: determinada empresa conseguia um contrato junto à administração pública, né, e pela lei brasileira esse contrato pode permanecer em vigor por até 5 anos, mas ele é renovado anualmente. E sempre da época da renovação anual, era necessário a administração pública realizar uma cotação de preço no mercado para ver se realmente aquele preço que ela estava pagando estava dentro dos padrões. E sempre que essa cotação era feita junto a empresas, essas empresas faziam parte do cartel, então elas apresentavam, né, cotações de preço majoradas. Algunos datos del funcionamiento del cartel. Es curioso destacar que las cotizaciones de los precios de la administración eran falseados propuestas de empresas del cartel, permitiendo algunas prorrogaciones de contratos y de otros miembros. Essa entidade de classe, né, a Associação das Empresas de Vigilância do Rio Grande do Sul, promovia periodicamente palestras para seus filiados com temática de composição de preços, custos, dinâmica de mercado, dentre outros assuntos. Eles comunicavam por telefone, por e-mail, encontros pessoais, e também, bem dentro da tradição do estado do Rio Grande do Sul, né, dos gaúchos, eles realizavam churrascos, né, procuravam unir aí o útil ao agradável. Esta entidad de clase, o llamada Asociación de los Agentes de Vigilancia, promovían y organizaban seminarios, talleres acerca de la formación en precios, acerca de costos, de dinámicas de mercado, y también muy curioso que se comunicaban vía teléfono, email, encuentros personales, promovían todo tipo de comunicaciones, inclusive como parte y hábito de las personas de Río Grande del Sur, de un buen gaucho, promover barbacoas, churrascos. O mercado relevante foi delimitado tanto como o mercado de licitações de serviços de vigilância privada, como cada uma das licitações objeto de investigação. El mercado relevante fue delimitado con el mercado relevante de licitaciones de servicios de vigilancia privada en Río Grande del Sur, así como con cada uno de los mercados relevantes, compuestos por cada una de las licitaciones objeto de investigação em que actuaram dichas empresas. Segundo esse trecho da decisão do CAD, o mercado relevante é gerado pela própria licitação, uma vez que ela estabelece as características do produto e limita o número de concorrentes efetivos. Según el CADI, el mercado relevante es generado por la propia licitación, que establece las características del producto y que limita el número de participantes efectivos. Segundo o voto do conselheiro relator, havia cerca de 76 empresas em atuação no Rio Grande do Sul, né? Según el voto del consejero relator, existía 76 empresas en actuación en Río Grande del Sur. Contudo, o número de empresas que participavam dessas licitações era bem inferior a esse, embora o CAD não tenha indicado quantas eram as empresas dentro do universo total dessas 76. Salvo engano, a gente precisaria então contar o número de empresas que foram investigadas, dava algo em torno de 19 empresas. El CADI nunca informó de la totalidad de las empresas investigadas, y a pesar de eso existieron 76 empresas, como mencionamos, en Río Grande del Sur. Número de las que participaron en las licitaciones investigadas, consideramos que fue un número reducido, aunque el CADI no haya manifestado cuántas fueron en total. Segundo consta da decisão, apesar de haver 76 empresas, a maior parte delas não atendia os requisitos necessários para se participar da licitação. A pesar de las 76 empresas existentes, gran parte de ellas no atendían los requisitos necesarios para participar de las licitaciones, comprobación de experiencia y certificados negativos junto a órganos públicos. Aí outro trecho da decisão, no qual há uma referência
de que a administração pública direta e indireta são as partes diretamente prejudicadas pelo cartel. También existe una referencia del CADI que hace relación a que los entes de la administración pública, directa e indirecta, son las partes directamente perjudicadas en la medida en que ven sus presupuestos reducidos de manera ilícita. Outro trecho em que o CAD deixa claro que há duas abordagens distintas de combate aos cartéis em licitações, né? Uma que é feita pela própria lei de licitação e em que há a tutela do interesse da administração pública, e outro, né, que é a abordagem antitrust, no qual se tutela a ordem econômica e o interesse difuso da sociedade. También existen, para el tema de los carteles, la CADI considera dos tipos de abordajes, uno que va a ser relación e inferencia a la tutelación y el otro que se relaciona directamente con el abordaje. E aí deixando bem claro que não é pelo fato de que a lei de licitações reprime a conduta que a lei antitrust também não pode vir a fazê-lo. Dejando claro que, así como la ley de licitaciones no reprime la conducta, es que la ley antitrust no podría ser menos. Esse cartel foi condenado e foram aplicadas multas de 15% a 20% do faturamento bruto das empresas envolvidas. 20% a penalidade que foi aplicada aos líderes do cartel, e foi ainda aplicada a penalidade de proibição de participar de licitações por 5 anos para todas as empresas que foram flagradas no esquema. En el caso de las penalidades que se aplicaron, fueron multas del 15% al 20%. El 20% se aplicó a todos los líderes de las empresas, estamos hablando del 15 al 20% de facturamiento bruto. Así como se determinó también una prohibición de apenas 5 años de no participación en licitaciones públicas para todas las empresas implicadas. O relator justificou a imposição da pena de proibição de contratar da seguinte forma, que não haveria prejuízo, uma vez que existem várias outras empresas capazes de prestar o serviço de vigilância pública. El informe del CADE justificó el hecho de que no afectaría la prestación de servicios de vigilancia en Río Grande del Sur, porque existen varias otras empresas capaces de prestarla, para lo cual solo se hacía este castigo de 5 años. Agora eu trago algumas questões para debate, para que possamos refletir sobre essa decisão do CAD. Agora traigo unas cuestiones para reflexión, para debate, para que se pueda verificar aqui. Primeira das perguntas é: o CAD fez essa diferença de que a lei de licitações protege o interesse da administração pública e a lei antitrust protege o interesse da coletividade, do mercado, da ordem econômica. Contudo, nós apenas encontramos no voto do conselheiro relator uma referência a prejuízos à administração pública. O CAD, pelo menos não de forma expressa, apresentou o porquê que esse seria um caso antitrust, embora até eu pessoalmente acredito que tenha sido um caso antitrust. Personalmente creo que este fue un caso antitrust, aunque el CADE considera que no se trata de eso. Pues el informe del consejero relator afirma que la ley antitrust tutela la orden económica y el interés difuso de la sociedad, aunque solo indica la administración pública como parte directamente afectada y dañada, sin hacer cualquier referencia a la colectividad como perjudicada. Uma outra questão que eu trago a debate é com relação ao papel das associações de classe. E a referência expressa nessa decisão de que a entidade de classe promovia palestras destinadas a discutir composição de preços, custos com seus associados. A pergunta que eu faço é que, se em determinados contextos, não nesse dessa decisão, mas se em determinados contextos essas reuniões não poderiam ser positivas, na medida em que poderiam orientar os agentes econômicos para uma composição de preços, de custos mais racional, com preços mais baixos no final. Traigo a colación otro tema importante y planteo la siguiente cuestión: si en la medida en que estas asociaciones que organizaban todos los talleres en orden económico orientaban a los precios más bajos, ¿cómo habría una contradicción, existiría una contradicción? Isso porque há determinados setores
que pode haver uma informalidade muito grande, uma desorganização muito grande, né, sendo necessária a atuação do sindicato até mesmo para orientar, né, uma atuação mais racional das empresas, né, sem incorrer em cartelização. Tá? Não estou defendendo aqui que a entidade, obviamente eu não estou defendendo que a entidade de classe venha promover, né, orquestrar um grande acordo de preços, não é isso. Mas ela, na realidade, ela procurar incentivar melhores práticas que possam contribuir para reduções de custos no setor. Las factores que pueden influir en la reducción de costos en los factores también podrían ser analizadas con la ayuda en la intervención de las asociaciones gremiales, lo que no significa, lo que no quiero decir, que las asociaciones de clase, las agrupaciones de los trabajadores hagan este tipo de análisis por su propia cuenta y para su beneficio. Outro ponto que chama atenção é de que o conselheiro relator afirmou que, apesar de haver 76 empresas, poucas seriam as capazes de contratar com a administração pública. E, ao aplicar a penalidade, né, ao condenar o cartel, ele impôs a penalidade da proibição de participar de licitação por 5 anos, dizendo, né, sob o fundamento de que haveria inúmeras outras empresas capazes de contratar. Ora, será que não há uma contradição nessa decisão do CADE? Será que esse remédio imposto não poderia vir a matar o paciente? Será que não seria muito grave você impedir todas essas empresas de participar em licitações, já que o próprio conselheiro disse no voto dele, né, que não haveria assim tantas empresas em condições de contratar com o poder público? Aquí una cuestión que también llama la atención es que aunque el consejero relator haya afirmado que pocas eran las empresas capaces de contratar con el poder público, fue aplicada una pena de prohibición de contratar con argumento de que existían numerosas empresas capaces de prestar el servicio de vigilancia, lo cual me plantea que si no existiría que el remedio iba a matar al paciente, simplemente porque con este argumento se pretendía llamar la atención. E, embora tenha delimitado o mercado relevante, em nenhum momento na decisão nós encontramos referência à participação de mercado, né, ao market share, das empresas investigadas. Como também não verificamos, né, que o CADE tenha seguido o roteiro previsto em sua própria resolução com referência à análise de uma conduta anticoncorrencial. Ele parou a análise em um determinado ponto, que foi na delimitação do mercado relevante. También el consejero relator, a pesar de haber delimitado el mercado relevante, pues no se indicó, no hubo las indicaciones de la participación de mercado de las empresas, ni tampoco se evaluó si tenían o no poder de mercado, como tampoco no se evaluó expresamente los impactos, anticompetencias y eventuales efectos. Uma observação, né, é que aqui eu não estou a defender que esse cartel deveria ter sido absolvido, não é isso, mas estou apenas a indicar determinados, vamos dizer assim, determinadas lacunas de ordem técnica na decisão do CADE, até porque, pelos fatos narrados, realmente esse foi um cartel muito grave que controlou todo o mercado de licitações no Rio Grande do Sul. Quiero hacer una aclaración que no estoy defendiendo el cartel de CADE ni estoy diciendo que debería haber sido absorbido, simplemente quiero poner de manifiesto y aclarar algunas lagunas técnicas en concordancia con la decisión del CADE, realmente porque este cartel fue uno de los que estuvo controlando el mercado durante mucho tiempo. Uma outra questão que eu trago, e de cunho preventivo à cartelização, que é uma tarefa que pode ser talvez realizada pelo poder público, é de que há um mecanismo segundo o qual ocorre a desclassificação automática daquele que apresenta um lance acima do valor máximo, desse valor máximo estipulado no orçamento. Ora, não deveria, talvez, a administração pública concentrar cada vez mais esforços em elaborar orçamentos que realmente refletissem valores de mercado? Eu digo isso porque, quando eu ouço determinadas análises que falam em economias de cerca de 30%, 40%, 50% na realização de uma licitação, eu me pergunto, ok, tudo isso parece muito bom, mas será que, por outro lado, esse orçamento
esse valor não estava superestimado? Hay una cuestión que pongo a disposición vuestra, una pregunta, es que aunque existe el mecanismo de desclasificación automática del licitante que ofrece una oferta por encima del límite, ¿no dispondría la administración pública de un mecanismo preventivo de acción de un cartel, debiendo concentrar más los esfuerzos en la elaboración de presupuestos que realmente reflejen los valores del mercado? Porque cuando yo escucho porcentajes así más del 30-40% en la realización de la licitación, me hace pensar, realmente se reflejan los valores de mercado. Outro ponto é, segundo a análise, nós estamos fazendo aqui uma análise técnica da adesão do CAD, ele não foi até o fim naquele roteiro que ele mesmo estabelece numa resolução. Quando ele vai até o final daquele roteiro, delimitando mercado relevante, fazendo análise de posição dominante, impactos concorrenciais e eficiência, ele aplica a regra da razão. Quando ele deixa de fazer isso, ele aplica a regra per se. Será que naqueles casos em que ele aplica a regra per se para combater cartéis e licitações, não haveria o risco de uma contestação judicial dessa decisão na justiça, anulando-a ao fundamento de um bis in idem? Porque, ao atuar pela regra per se, ele deixa de verificar se há efeitos no mercado e apenas constata aquilo que algum outro órgão da administração pública já constatou, de que houve prejuízo à administração pública. Então, o que eu estou querendo dizer? São duas lógicas de princípios completamente, assim, que têm um ponto em comum, mas que são distintas, do direito antitruste e do direito administrativo. Hay dos lógicas que ponen en contravienda el derecho antitrust y el derecho antilegislativo. Al hacer un abordaje per se, no existiría un bis in idem en la actualización del CADE con los dos órganos de control de la administración. Les dejo como cuestión. También dejaría de haber la protección inmediata del mercado para tutelarse de modo directo o de modo de interés de la administración. Uma outra pergunta que eu faço, que eu vejo em algumas análises antitruste: a licitação deveria ser considerada como um mercado relevante em si mesmo? Ou deveria ser feita uma análise do porte do ente público contratante, dos valores envolvidos, na quantidade contratada, dos agentes econômicos aptos a participar daquela licitação? Porque a mim, pelo menos me parece muito claro que há uma diferença muito grande numa contratação privada e numa contratação pública. Na contratação pública, a administração define qual o produto ou serviço, suas características, o que vai restringir o objeto, aí o produto relevante deve ser definido em função disso. Da mesma forma que não é qualquer agente econômico que pode participar daquele processo de contratação, mas apenas aqueles que preenchem os requisitos de ordem financeira, documental, certidões e daí por diante. É claro que são processos distintos, mas será que considerar aquela licitação como um mercado relevante em si mesmo e tomar isso como suficiente para se avaliar uma lesão ao mercado, está correto? Planteo otra cuestión para la reflexión. ¿La licitación debería ser considerada como un mercado relevante en sí mismo? ¿Debería ser hecha un análisis de porte del ente público contratante de los valores envueltos y cantidades que son contratadas para fines de verificación de impacto en el mercado de la competencia de autoridades antitrust? Porque está claro que existe una diferencia fundamental entre la parte privada y la parte pública. Entonces, no cualquier órgano económico puede participar a menos que esté debidamente calificado y cumpla todos los requerimientos. Essas, aliás, são perguntas que eu gostaria muito de ouvir a opinião dos meus colegas de direito antitruste aqui do Equador, do Chile, da Argentina, do Peru, do México, de todos os países latinoamericanos. La respuesta a estas y otras cuestiones que estoy planteando son algunas de las cosas que me gustaría oír de boca de mis colegas de derecho antitrust de algunos países como de ustedes de aquí, Ecuador, de Chile, etc. Próximo caso que eu quero tratar com vocês, também de cartel em licitações, é o EISA Marítima. En el próximo caso que quiero también compartir con ustedes sobre los carteles de licitaciones, el caso EISA Marítima.
EISA e Marítima são empresas especializadas na engenharia naval e que participaram de uma concorrência pública internacional, uma licitação internacional, para fins de reforma de uma plataforma da Petrobras. En el caso de EISA y Marítima son empresas que licitaron, son empresas dedicadas a la ingeniería naval, participaron de una licitación pública internacional, una reforma de plataforma de petróleo de la empresa Petrobras. O consórcio Marítima Lisnave foi o vencedor com um lance de aproximadamente 32 milhões e 500 mil reais. En el caso de Marítima Lisnae, fue el participante que ofertó por un valor de 32.000, fue la ganadora, la vencedora, por un valor de aproximadamente 32.500 reales. Esse caso é super interessante. Nele aconteceu o seguinte: sozinhas, isoladamente, nenhuma dessas empresas tinha condições de participar da licitação. Elas não atendiam os requisitos, relativos à capacitação. En el caso de estas de EISA Marítima es un caso muy interesante que por sí solos no cumplían los requerimientos para poder participar de la licitación. EISA y Marítima fueron las únicas empresas que comparecieron a la licitación. Mas havia uma complementaridade entre elas. Existía una complementariedad entre ellas. A EISA era boa, era forte no componente naval, enquanto a Marítima possuía uma expertise, um know-how muito grande no componente perfuração, o que se complementavam. EISA era una empresa buena, una empresa fuerte con un componente naval, y Marítima, para complementarse, tenía el componente de la perforación. Então elas fizeram um acordo de troca de tecnologia, de dados e informações necessárias para que pudessem participar da licitação. Mas devido à política comercial de cada uma delas, elas não quiseram formar um consórcio. Elas entraram isoladamente na licitação, mas fizeram previamente um acordo prevendo essa troca de tecnologia. Hicieron estas dos empresas un acuerdo de intercambio de tecnología, de acuerdo de información, ya que por sí solas y sin un acuerdo no tenían como participar de la licitación. A EISA e a Marítima foram as duas únicas empresas que compareceram à licitação, embora tivesse se tratado de uma licitação internacional, ou seja, empresa de qualquer lugar do mundo poderia ter participado, mas nessa licitação apenas as duas participaram. El dato es que estas dos fueron las únicas participantes, los comparecientes para la licitación, aunque se trataba pues de una licitación que era de carácter internacional en la que podía haber participado cualquier otro país. O acordo envolvia um mecanismo de ressarcimento que deveria ser pago pela vencedora à perdedora. Então, se o lance vencedor fosse superior a 33 milhões, o vencedor deveria indenizar o perdedor em 1 milhão. Se o lance vencedor fosse inferior a 33 milhões, o vencedor deveria indenizar o perdedor em 250 mil dólares. E se algum terceiro fosse o vencedor da licitação, a Marítima deveria pagar ao estaleiro Ilha, a EISA, o valor de 250 mil dólares. En el caso de EISA Marítima existe tres tipos de propuestas. Para propuesta vencedora de unos 33 millones, donde el vencedor indemnizaba en 1 millón al perdedor. La propuesta vencedora de 33 millones, menor a 33 millones, el vencedor indemnizaba en 250.000 al perdedor. Y un tercer caso, el tercero como vencedor, Marítima indemnizaba en unos 250.000 a la empresa EISA. Foi feita uma pergunta no decorrer da instrução a um dos executivos dessa empresa, perguntando o seguinte: por que vocês definiram esse mecanismo de indenização? Qual que é a lógica dele? A resposta foi o seguinte: olha, criatividade empresarial para definir remuneração é grande. Por exemplo, quando você contrata um advogado, você pode contratá-lo pela hora de trabalho, por um valor fixo, pelo êxito, ou mesmo por uma combinação desses três fatores. E esse foi o fator que a gente definiu, não de remunerar exatamente pela troca de informação, mas de definir um determinado valor, caso aquele que tivesse recebido a informação fosse o vencedor, ou seja, eu te ensinei a fazer e você ganhou. Então, você vai ter que me pagar por isso, já que eu perdi a licitação. Foi esse o mecanismo de remuneração.
Se hizo una pregunta a los ejecutivos que por qué ellos determinaron este tipo de propuestas de vencedores, de compensación para los vencedores y no simplemente de determinación por el intercambio de información y de tecnología. Ellos pusieron el caso de un abogado que puede ser contratado por horas, por el tipo de información que ofrece, también puede ser pagado por la combinación de todas estas especialidades o servicios que él está ofreciendo. Y ese fue uno de los factores que ellos tomaron en cuenta para este caso. Segundo o relator do processo, basta a potencialidade lesiva do acordo, que ele enxergou no caso. Ele diz o seguinte: esse mecanismo de indenização é completamente errado, porque ele não é definido com base na qualidade e na quantidade da informação, do know-how, da expertise que foi trocado, mas com base em quem seria o vencedor e qual o valor do lance. Então, o relator do processo entendeu isso como contrário, né, à legislação antitruste. En el caso del informe del relator, se tomó en cuenta que el relator consideraba que los mecanismos de indemnización no fueron considerados para como potencialidad o un daño de acuerdo. Se basó simplemente en que ni siquiera el intercambio de información, así como el intercambio de tecnología, servían por sí solos para ser compensados con las propuestas vencedoras o perdedoras. Simplemente se tomó en cuenta el resarcimiento definido como base del vendedor y no el valor de la propuesta, y no con base en la cualidad o cantidad de la información intercambiada. Algumas questões para reflexão, novamente questões ácidas, né, provocativas do debate. A primeira dessas questões é: não houve delimitação de mercado relevante e também em nenhum momento do processo, do voto do relator e do voto vista, houve uma indicação do market share das empresas. Como então se presumiu o potencial lesivo do acordo ao mercado se a gente não sabe se as empresas tinham ou não posição dominante? Algunas cuestiones para reflexión quiero destacar aquí. Si no hubo delimitación del mercado relevante y no hubo tampoco una indicación del market share de las empresas, ¿cómo se presume el potencial daño del acuerdo al mercado? A meu ver, há até um indicativo de que essas empresas não tinham poder de mercado significativo, porque vejam, sem o acordo, elas nem teriam como participar da licitação. Según mi modo de ver, el acuerdo visibilizó la participación de dos únicas empresas que comparecieron a la licitación, que no tenían poder para hacerlo por sí solas. Y cabe esta reflexión que acabo de hacerles. E o que é interessante nesse caso é que não foi um acordo de preços, foi um acordo de intercâmbio de tecnologia. No fue un acuerdo de precios, fue un acuerdo de tecnología, lo que considero que es importante en este caso. Percebam também, né, que havia um estímulo a se apresentar um lance de valor mais baixo, né? Porque maior a indenização, maior o lance vencedor, acima de 33 milhões, o valor da indenização seria muito mais elevado do que se o lance estivesse abaixo de 33 milhões. Dense cuenta que a propuesta vencedora por encima de 36 millones incluía la indemnización por un importe superior al caso de que la propuesta vencedora sea menor a 33 millones, donde la indemnización era de apenas 250.000, es decir, inferior a 1 millón. Moral da história: esse acordo viabilizou a participação das duas únicas empresas que compareceram à licitação. Apesar disso, o CAD entendeu esse acordo como um cartel, como ilícito, e puniu as empresas, cada uma delas, em uma multa de 1% do seu faturamento bruto. A pesar de todo esto, el CADI entendió que existía un acto para ser castigado, con lo que se hizo la punición por un 1% de la facturación bruta en el caso de las dos empresas. O próximo caso que eu vou tratar ainda não foi decidido pelo CAD. El próximo caso que voy a tratar aún no fue decidido por el CADI, no fue juzgado ainda. É o caso Banco Nossa Caixa, uma importante instituição financeira no Brasil, embora não esteja entre as maiores, mas agora foi adquirida, né, pelo Banco do Brasil, se eu não me engano. Agora sim faz parte, né, de um grande grupo financeiro, mas à época desse processo não.
En el caso se trata del caso Banco Nossa Caixa, una institución muy importante financiera, aunque no sea de las primeras y más fuertes del Brasil y que ahora fue absorbida por el Banco de Brasil. O que aconteceu aqui é que uma empresa interessada em participar de uma licitação do Banco Nossa Caixa questionou perante as autoridades concorrenciais brasileiras o teor do edital, dizendo o seguinte: olha, essas cláusulas que o edital prevê para participação são exageradas, são muito rigorosas e restringem a competição que deve haver nessa concorrência pública. Lo que aconteció es que la elaboración del reglamento de la licitación pública por nuestra Caixa contenía cláusulas muy restrictivas o que limitaban el nivel de competencia mediante la creación de barreras excesivas en la entrada, y de esto se dio cuenta una de las empresas participantes. E, em outras palavras, o edital teria criado, na visão dessa empresa, barreiras à entrada excessivas e artificiais. En otras palabras, se crearon, por medio del reglamento, se crearon barreras excesivas a la entrada, a la participación. Vejam, esse é um caso que ainda não foi decidido pelo CADE, mas que, antes da entrada em vigor da nova lei, recebeu um parecer da Secretaria de Direito Econômico, a SDE, que, à época, era o órgão responsável por investigar os casos, por instruí-los, antes de remeter ao CADE para decisão. Aunque esta empresa aún no fue juzgada por el SDE, se elaboró un visto prejuzgamiento por el CADE con concordancia con la nueva ley que entró en vigencia hace poco. E olha só o que a SDE falou. Direcionamento de edital não seria, pelo menos a princípio, uma prática anticompetitiva. Según el parecer del SDE, o lo que el SDE declaró, fue que existe un direccionamiento del boletín oficial, del reglamento, que no sería a priori práctica anticompetitiva. Do ponto de vista econômico, é de se esperar que o demandante elabore um edital que permita selecionar o melhor prestador ao menor preço. Essa que é a lógica econômica do edital. La lógica económica del edital dice que desde el punto de vista económico es de esperarse que el demandante elabore un reglamento que le permita seleccionar el mejor prestador al menor precio. Nesse caso em específico, a SDE opinou da seguinte forma em seu parecer: que, por se tratar a nossa Caixa do 12º maior banco brasileiro, com um ativo total muito menor que dos 5 maiores bancos, não teria um risco à ordem econômica, ao mercado. Então, isso aí seria uma matéria a ser tratada apenas pelos órgãos da administração responsáveis por aferir a legitimidade, a legalidade do processo licitatório. El SDE determinó que existe ausencia de impacto significativo al mercado de cajas automáticas y de servicios relacionados con Nossa Caixa, siendo apenas el 12º mayor banco brasilero y su activo total siendo mucho menor que el de los 5 más grandes de Brasil. Novamente, uma questão ácida para refletirmos, que, diferentemente das decisões do CADE, a SDE levou em conta o porte dos agentes envolvidos para qualificar o caso como pertinente ou não ao direito antitruste. Para calificar como un caso pertinente a la ley de antitrust, el CADE presume algunas participaciones únicas en esta cuestión del caso del Banco Nossa Caixa. O último ponto da palestra, agora na reta final, é falar sobre uma determinada cartilha que a SDE, à época em que ela ainda existia, essa cartilha, salvo engano, de 2008, uma coisa assim, lançou para ajudar os agentes públicos a identificar cartéis e licitações. Ahora les quiero presentar una cartilla que el SDE, cuando aún funcionaba, elaboró para ayudar a los agentes a identificar un cartel. Essa cartilha é muito boa, ok? E ela segue determinadas diretrizes, a gente percebe claramente, de uma outra cartilha pré-existente que é a da OCDE. Esta cartilla tiene directrices muy buenas, de mucha orientación para los agentes, determinando
participantes que vencen muchas licitaciones y poseen las mismas características o se refieren a un tipo especial de contratación. Essa cartilha, então, tem um tópico que diz assim: como identificar um cartel? É a perguntinha. La pregunta sería, ¿cómo en esta cartilla expuesta, cómo puedo identificar un cartel? Dos vários itens, dos vários sintomas dessa doença chamada cartel seria: determinado concorrente vence muitas licitações que possuem a mesma característica ou se referem a um tipo especial de contratação. Eu acredito que nós temos de ver isso aí de forma assim, dentro de um determinado contexto. Que isso aqui fora de contexto suscita algumas dúvidas. Por exemplo, mas isso aí não poderia ser explicado como fruto de especialização da empresa? Ela é especializada em atender aquele tipo de cliente, aquele tipo de objeto da licitação, é por isso que ela ganha aquele tipo de licitação. Será que isso aí, fora de contexto, não cria algo muito perigoso, não acaba criando uma paranoia? Existen algunos ítems, algunos síntomas para identificar un cartel y planteo la siguiente pregunta porque uno de estos ítems dice que algún participante, si vence muchas licitaciones que poseen una misma característica, que tienen una misma característica, que se están refiriendo a un determinado tipo especial de contratación, ¿no podrían ser explicados como fruto de especialización de una empresa? Outro sintoma de cartel: há concorrente que sempre oferece propostas, apesar de nunca vencer as licitações. Otro síntoma es que existe un participante que siempre ofrece propuestas, aunque nunca vence las licitaciones. Não poderia ser explicado pela ineficiência, pelos elevados custos dessa empresa, mas bobear, essa empresa até já desapareceu do mercado, porque se ela não ganha licitação nenhuma, ela vai quebrar, né? O incluso yo planteo que si no podría ser explicado por la ineficiencia de esta empresa o por los costos elevados de la misma empresa, porque inclusive es posible que esta empresa, pues, si nunca ganó ninguna licitación, puede quebrar. Licitantes vencedores subcontratam concorrentes que participam do certame. Los licitantes vencedores, otro síntoma sería licitantes vencedores subcontratan participantes que concursan del certamen. Se tivesse havido um acordo prévio, faria mais sentido que o subcontratado fosse o vencedor da licitação? Si hubiese existido un acuerdo previo, ¿no tendría sentido que el subcontratado fuese el vencedor de la licitación? Licitantes que teriam condições de participar isoladamente do certame apresentam propostas em consórcio. Licitantes que tienen condición o que tenían condiciones de participar por sí solos de forma separada en el concurso presentan propuestas en consorcio. Bem, como inclusive mostrei em dos slides da apresentação, a lei brasileira diz que o consórcio para licitações é um instrumento legítimo e que inclusive ele foi tornado isento do controle de estruturas. Joint ventures, consórcios para participar em licitação, não são atos de apresentação obrigatória mais ao CAD pela lei. Según la ley brasilera, lo que dice es que el consorcio para licitaciones es un instrumento legítimo y que inclusive se volvió exonerado del control de estruturas. Bem, nessa palestra eu procurei então apresentar para vocês quais são as bases em termos, os fundamentos em termos legais da repressão aos cartéis em compras públicas, que é um mal que realmente assola o nosso país e traz gravíssimas consequências, enormes prejuízos, não apenas para a administração pública, mas também para os cidadãos, né, para os consumidores, sobretudo para as pessoas mais humildes. E também procurei nessa apresentação mostrar para vocês alguns casos considerados como paradigmáticos, como leading cases do direito antitruste brasileiro, mostrando que tem lá, do ponto de vista técnico, as suas falhas, embora, quero registrar aqui, né, o enorme apreço que eu tenho pelo CAD, né, e a consideração, a elevada qualidade que normalmente a gente verifica nas decisões do CAD. Quiero dejar por último expresado que simplemente lo que quise hacer aquí es presentar unas bases, unos fundamentos teóricos legales para la represión de los carteles, la detección de los carteles,
Aunque tengo algunas observaciones de carácter técnico y respeto mucho al CADI, también entiendo que perjudica mucho el tema de los carteles, no solamente a ciudadanos, sino también a consumidores, a la parte de área pública, a las personas humildes, en fin. Por fim, muchas gracias. Finalmente, muchas gracias a todos. Estou à disposição para perguntas posteriormente. Muito Estoy obrigado. a la disposición para cualquier pregunta posteriormente. Muchas gracias.